esse tratamento dessa base, como que a gente tem que fazer, tá? Só para deixar algumas coisas conceitualizadas, para a gente poder entender, eu vou mostrar uma coisa aqui para você. O que acontece? Como a gente está trabalhando com mineração de dados, a gente está trabalhando especificamente com associação de variáveis. Quando a gente fala isso daí, a gente está pensando numa base. Estamos pensando em uma base transacional, onde cada linha é uma transação cujos itens foram comprados ao mesmo tempo. É o seguinte, eu vou pegar um pedaço de uma base aqui, que está lá no SAS, para a gente poder brincar com ela, tá vendo? Puxar o SAS para cá. Eu vou explicar tudo isso aqui passo a passo para você e vou deixar no PDF, tá bom? Mas só para você captar o que eu estou querendo dizer. É a base... essa base aqui, ó. Rodá-la aqui. Ela rodando aqui. O que acontece? Essa base, que eu vou mostrar como que eu vou construir, onde está o customer aqui, cada customer desse daqui é uma transação. Cada linha dessa é uma transação. Então, nós temos um total aqui de 4.112 transações, tá certo? E isso daqui são itens de compra, como se ele fosse colocando as compras no carrinho, tá certo? E não importa quantos itens ele comprou, importa que ele pegou aquele item, não importa se ele pegou 10, 15, 20, importa que ele pegou aquele item na mão, tá? Então, aqui é uma transação, 2, 3, 4, então nós temos 4.112 transações. Essa é a questão dessa associação de variáveis. Cada linha dessa daqui é uma transação, tá certo? Então, é aqui que começa esses detalhes aqui. Então, até eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor explicado, vou fazer uma captura de tela aqui, onde aqui, ó, esses customers aqui, deixar anotado aqui pra gente, cada um desse daqui, cada linha desse daqui é uma transação. Esse é o detalhe que a gente tem que é o pulo do gato, digamos assim. É aqui que mora este detalhe. Para este exemplo, cada linha é uma transação, logo, esse aqui, logo o customer é a nossa transação e é entendido cada ES underline XPTO um item de compra. Aí a pergunta, tá? Item de compra. Aqui temos um total de 4.112 transações. Aí o que acontece? Vamos voltar aqui no SAS, que fica um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar, tá bom? Agora vamos nos passo a passo da vida aqui, o que a gente vai fazer. Quando a gente pegou a nossa... eu vou colocar também isso daqui lá na pasta, vou colocar aquele PDF, vou colocar os dois arquivos do SAS que eu tenho, pra gente, com os códigos, para a gente ir trabalhando com o tempo. O que acontece aqui? Aqui a gente está pegando essa base, que é essa base de cartões que a gente tem aqui, que a gente subiu, que é uma base transacional que está uma coisa debaixo da outra, tá certo? Então, esse cara aqui, ele pode ter comprado em dias diferentes várias coisas. E ele não está num supermercado, é uma base de cartão de crédito. O
que a gente está fazendo aqui? A gente está transformando essa base de cartões de crédito, uma base transacional também, mas sem data, ele não está comprando tudo ao mesmo tempo, como se fosse uma compra de supermercado. É isso que a gente está fazendo, a gente está adaptando para poder entender essa associação de variáveis, como que é feita. Aí aqui, eu vou explicar algumas coisas para você que a gente construiu na mão. Porque para construir todas as associações que precisa fazer e saber qual que é o suporte mínimo que a gente tem e tudo mais, a questão de suporte e confiança, o que acontece? Para transformar aquela base que a gente viu numa base parecida com uma base de supermercado, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma tabela, um ProcSQL, certo? Aqui eu setei somente a minha lib, tá? Eu estou criando uma tabela que chama transação de customer de categoria. Estou comprimindo para ficar menor, para ocupar menos espaço no meu HD. Eu vou trazer o customer, a categoria, vou fazer a contagem de customer, quantos customers tem, tá certo? Agrupando por customer de categoria, tá? E já vou falar o seguinte para ele, como não me interessa a quantidade, ou seja, se ele comprou um item, 2 itens, 3 itens, não me interessa isso daí. O que me interessa, que vai interessar para mim, é se a pessoa pegou o item ou não. Tá certo? Por isso que tanto faz ali, eu estou contando o customer que vai contar, que vai fazer esse agrupamento para mim. Eu estou falando para ele o seguinte já, se essa contagem aqui, tá, for maior que 1, ele existir, então você coloca 1, se não, coloca 0, tá certo? E eu chamei essa variável de frequência, simples assim. Então, quando eu rodo essa parte do programa, gerou essa tabela para mim, que é essa tabela agora aqui que a gente tem. A gente tem essa tabela de customer. Então, esse consumidor aqui, certo? Que vai ser a minha transação. É como se esse cara aqui, tá certo? Essa única transação, ele comprasse todos esses itens aqui de uma vez só. Colocasse tudo na cesta. Por isso que a frequência é 1. Ele colocou um na cesta, colocou outro na cesta, colocou também. Ele foi colocando 1 a 1. Tá certo? Ele pode ter pego 15 desse ES Food, não me interessa. A questão é que ele pegou o ES Food. Tá bom? Então, isso aqui é uma transação visto nessa forma de tabela. Então, esse código aqui, tá certo? Então, a gente está até aqui. Vou colocar. Vou fazer diferente. Diminuir aqui a letra pra gente. Tá? Então, vou colocar aqui. Informações do SAS. Códigos. Certo? Vou colocar aqui os códigos do SAS para a gente colocou. Tá? Ele colocou aqui, colocou para a gente tudo que precisava fazer, colocou esse cara todo e ele deu esse exemplo de saída de tabela. Então, esse exemplo aqui, vou pegar também para a gente. Então, esse aqui é um exemplo de saída. Tá? Exemplo de parte da saída da primeira tabela. A gente está acertando as coisas ainda, tá? A gente está montando essa tabela não está correta dentro do que a gente precisa para fazer esse trabalho. Essa é a primeira parte do SAS aqui que a gente precisava fazer para a gente poder entender. Legal. Aí aqui. Então, vamos voltar aqui. Bom, a gente rodou essa primeira parte. Agora, o que a gente vai fazer é a gente vai encontrar o total para cada categoria. Então, o total geral para cada categoria a gente encontra agora. Por quê? Pelo seguinte, olha que interessante. Quando eu acho o total por cada categoria, lembre que o total de transação é 4.112. Nenhuma categoria pode ficar acima de 4.112. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, nós tivemos para esse cara aqui essa quantidade de transação. E para esse cara aqui, essa quantidade de transação. Certo? Então, o que está acontecendo? Isso aqui que eu tenho, tá? Se eu pensar simplesmente individualmente, aqui, o que eu estou querendo mostrar para você é a seguinte.
pensando individualmente aqui, fazer uma coisa bem didática. Então, ó, aqui é uma contagem, tá certo? Aqui são os meus produtos, aqui são as transações. Mas essas transações, essas transações eu não posso somá-las, fazer uma soma aqui. Faltou um, né? Eu não posso simplesmente fazer uma soma dessas transações aqui, somar todo mundo. Por que que eu não posso somar todo mundo aqui? Porque eu tenho apenas 4.112. Eu não tenho isso aqui, eu não posso fazer toda essa soma aqui de transação. Tá certo? Então, teve gente que comprou várias coisas ao mesmo tempo. A questão é, se eu pensar no total de transações, que foi 4.112, tá? 4.112 é o meu total de transações, eu penso assim, ó, separadamente. Qual que é a probabilidade de encontrar um produto? Qual que é a probabilidade de encontrar um produto? No caso aqui, encontrar qual produto a gente está falando especificamente? A gente está falando, por exemplo, se eu tenho um total de 4.112 transações, qual que é a probabilidade de eu encontrar um produto nessa transação aqui? A probabilidade é essa, dividido por isso aqui. F4 aqui. Então, tem 66%. Se eu pensar separadamente, tá? E assim para todos. Tá vendo? Então, o que que eu... Quando a gente pensar em suporte aqui, de alguma coisa, se eu pensar no suporte do item separadamente, qual que é o menor suporte que eu tenho? Qual que é a menor probabilidade de encontrar um item ali, sozinho, solitário, tá? Sem pensar numa probabilidade sem pensar que uma probabilidade está condicionada a outra. Não. Estou pensando em independência. Tá bom? Então, olha só. Esse cara aqui é o que tem o menor suporte. Tá vendo? Esse aqui é o suporte mínimo, pensando nesse cara aqui. Então, o que que acontece? A pergunta que a gente faz é a seguinte. Como que eu faço para escolher, para falar assim, para agrupar isso daqui, para fazer as combinações, por exemplo, desse primeiro com esse segundo com esse terceiro, e assim vai. Porque nós escolhemos a gente escolheu ES Food e Health. Beleza, a gente escolheu esse cara e foi embora. Tá? Aí a questão é assim, como que eu faço para escolher dois e perguntar, será que ele está abaixo? Será que ele funciona segundo o suporte mínimo? Entendeu qual que é a ideia? A pergunta é assim, se eu pegar esses dois aqui, por exemplo, juntos, será que ele fica... será que a probabilidade dele fica acima do suporte mínimo, do mínimo suporte que eu tenho? Então, cada vez que a gente junta dois desses daqui, faz as combinações que eu quero fazer, eu olho o suporte que eu tenho individual aqui, olho o suporte mínimo e faço essa pergunta para mim. Entendeu como que é? Porque daí dá para saber se vai funcionar ou não. Se eu levo aquele conjunto para frente ou não. Essa é a questão. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, temos que olhar o suporte mínimo para esta primeira tabela quando queremos realizar as combinações para probabilidade condicionada. É isso que eu estou querendo dizer para você,
tá? No caso aqui, o menor que a gente tem é esse cara aqui. Então a pergunta é assim, ó, se eu fizer uma combinação desse amigo com esse daqui e eu chegar num valor de suporte, ou seja, num valor absoluto aqui para o meu suporte, que ele é inferior a 331, eu já sei que esse cara tem esse cara, a probabilidade de acontecer é muito baixa. Então a gente descarta esse valor, tá? A gente vai descartar. Segundo ponto, quanto mais próximo de 1 eu tiver aqui, quanto mais próximo de 100%, significa que mais independente é essa variável aqui. Então, excelente, se elas são independentes, ou seja, e essa variável não depende dessa, se torna melhor para pensar na condicionante. Entendeu? Porque uma não está dependendo da outra. Porque se há dependência entre as variáveis, é óbvio que uma coisa que você pega, você vai levar a outra. Você não precisa se preocupar em fazer uma grande propaganda de marketing em cima, porque vai sair automaticamente. A questão é você encontrar coisas que são independentes, assim, tá? Então, se essas duas coisas saem, então, e elas saem, sempre aparecem nas minhas transações, eu tenho independência entre elas, ótimo. Trago elas juntos, porque eu faço uma forçante para acontecer. Tá bom? O que eu tô querendo dizer com coisas independentes? É umas coisas malucas, assim, que o pessoal começou a perceber, por exemplo, que quem compra fralda, quem tem hábito de comprar cerveja no supermercado, compra fralda. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Tá? Então vamos voltar aqui para o SAS para a gente poder trabalhar, dar continuidade aqui. Fazer um esquema melhor. Para entender, para ficar bem didático para a gente. Depois que eu fiz então essa tabela aqui, tá? Que eu fiz o total de cada um deles. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu vou fazer uma transposição agora. Eu vou jogar as categorias e vou deixar o customer. Por quê? Porque daí o customer, para mim, ele vai ser as minhas transações. E eu vou utilizar essas transações no futuro. Deu para entender? Então, eu vou fazer o seguinte, ele vai rodar aqui para mim. Transposição sempre demora, por menor que seja. Tá? Transposição de tabela é uma coisa que exige de processamento, tá? Se tiver uma máquina mais potente, ela vai ser melhor para você. Muito bem. Aqui, ó, os 4.112. Isso aqui é a quantidade de transações. Agora tá aqui, ó, a S-Food, tudo bonitinho. Agora a gente fez como se fosse uma lista de compra. Essa transação aqui, foi comprado esses itens. E assim sucessivamente. Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. Tá? Nesse nosso primeiro exemplo, que a gente pegou aqui, então, tem aqui, vamos voltar aqui, vou colocar exemplo de transposição para geração de uma base transacional clássica de produto sendo comprado em transações únicas. Essa é a ideia, tá certo? Então, a gente está colocando isso daqui. O exemplo no SAS é esse, certo? Variável e variável, deixa eu bonitinho aqui. Tá, como que ficou então essa tabela aqui, esse nosso output? Para eu calcular aqueles 4.112, eu vou jogar isso aqui numa variável global, contando a quantidade de customer. Quantidade de customer nada mais é que a quantidade de transações. Certo? Ó, total de transações e colocando uma variável global. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, vou rodar esse cara, 4.112. Tá? Então, aqui, vou pegar novamente esse cara, Ctrl C, vou vir aqui, colocar aqui. E a saída, a gente tem esse cara aqui. Legal. Agora, voltando aqui no SAS.
que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova tabela chamada Health Food, onde eu vou somar o Health e o Food, certo? Eu vou somar esses dois aqui e vou falar assim, ó, se a soma for maior que 1, então eu vou criar uma variável chamada VHealthFood, que é variável HealthFood, aplica 1. Se não, ele aplica 0, tá certo? E ele vai então para cada linha, tá certo? E eu vou manter somente a Health e a Food e ir pegando dessa transação de Cost Customer 2, que ela foi gerada a partir daqui, tá? A minha transposição, é a minha tabela transposta, tá certo? Então, eu vou gerar aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu peguei dessa minha tabela, que a gente tinha gerado na transposta, gerei essa Health, somente com essas duas variáveis, que eu mantive essas duas variáveis aqui, trouxe essas duas dessa tabela, e ainda coloquei uma variável, que é a VHealth e Food. O output dela é essa tabela aqui, tá vendo? VHealth Food. Aí, o que acontece aqui? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa somar esse VHealth Food aqui, né? Então, voltando aqui para o Word aqui, então agora, a gente vai colocar aqui 11, colocar lá para baixo, direitinho, vamos ver a saída. Esse cara, vou colocar um exemplo pra gente. Vou colocar um exemplo aqui. No SAS, saída, vou colocar aqui no texto. Beleza. Então, tem essa saída aqui. O que a gente precisa fazer agora? Pensando aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gerar uma tabela final, tá? E essa tabela final, vou chamar de transação final, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a soma de Health Food, eu vou somar todas aquelas linhas, para ver quanto dá. Vou pegar aquele total de 4.112, eu vou chamar de total geral, vou trazer ele também. Vou pegar esse e já vou calcular o suporte, tá certo? E a confiança para mim, segundo aqueles 4.112. É isso que eu vou fazer, tá? E essa minha confiança, como eu estou levando em consideração Health Food, eu estou trazendo do valor que a gente estava vendo aqui. 4.100 e... Opa, perdão. 3.442. 3.442. Aqui do Food. A gente está comparando com o Food. Tá certo? Então, a gente está falando assim, tá, qual que é a condição do cara comprar saúde se ele comprou Food, tá? Ele comprou saúde estando condicionado que ele comprou Food. Então, qual que é a probabilidade de ele comprar saúde estando condicionado que ele já comprou comida já? Então, por isso que eu estou relacionando com comida. 3.412. Perdão, 3.442. Por isso que eu estou colocando esse valor aqui. Estou colocando na mão mesmo, só para não precisar ficar fazendo mais programação. Tá bom? Mas tem como programar tudo direitinho, certo? Só para a gente ver aqui. Então, vamos gerar a tabela final. Olha lá, saiu para a gente. O que acontece? Ó? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. A soma do Health e do Food, que é aquela tabelona, deu 3.036. O total geral de transações, tá certo? É 4.112, tá? Então, a gente tem um suporte de 74%, que nada mais é que esse valor dividido por esse. Perfeito? 74%. E uma confiança para os dois ocorrerem de 88%, tá certo? Isso aqui é o meu suporte. Olha só, vamos colocar isso aqui no aqui, vou colocar um pouquinho menor aqui, já tá, bom, beleza. Então aqui, basicamente a gente fez para 1, a gente resolveu o problema. O que eu queria mostrar para você? Falar assim, ó, vamos dar uma olhada, se a gente pega esses dois aqui, e a gente tem um suporte mínimo acontecendo, se esses dois juntos ficam acima do suporte mínimo. Se esses dois juntos ficarem acima do suporte mínimo, para a gente, ótimo. A gente pode continuar fazendo as contas. Se não, não rola. Então, como que a gente vai fazer? Vai no SAS. Aqui.
a gente começou a pensar nesses caras fazendo o que a gente precisava exatamente aqui, tá? Foi a partir dessa combinação aqui que a gente fez. Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui, copiar aqui para baixo, uma separaçãozinha aqui só para não confundir, colocar esses amigos aqui, e agora o que a gente está vendo é esse e esse aqui. É isso aí. Tá? E eu vou levar em consideração com relação a esse primeiro aqui. Então, aqui, ótimo. Aqui. Ctrl C. Ctrl V aqui. Tá? Ao invés de ser Health Food, eu vou chamar de Laser e Services. Vocês pegam isso daqui. E aqui eu vou chamar essa variável de assim. Tá? Só para a gente ver o que vai acontecer com ela. Então, gera essa tabela, beleza? Fez a conta para mim. Aqui como ficou. A maioria já vai ser zero, a gente sabe disso. Então, aqui é o seguinte, só para a gente ter bem documentado aqui, é esse cara e esse aqui. Agora, a gente precisa construir a tabela final. Construir essa tabela final aqui embaixo. Só que a gente vai utilizar isso aqui. Esse cara vai ser a soma disso aqui. Aqui eu vou chamar de tabela final 2, só para a gente ter ela. Agora, esse cara aqui, nesses campos calculados que a gente está colocando aqui. Só que a gente está utilizando não mais 4.000, certo? E aqui, o nome da tabela que a gente terminou de criar é esse aqui, que vai lá embaixo no from. Perfeito. Não é mais 4.000. A gente está usando o valor de 331. 331. Certo? Só para você ver o que acontece. Olha só quanto que deu suporte. Muito baixo. Então a gente descarta essa combinação. Entendeu? Porque essa combinação ela é tão baixa, ela é inferior, tanto que ó, era 334 que a gente viu lá, né? E somente para um deles aqui, o condicionante. E aqui deu 124. Então a gente não utiliza, porque ele está abaixo do suporte mínimo. Olha aí. O que acontece aqui? Se a gente comparar essa tabela que eu tenho aqui, tá? Comparar essa tabela que eu tenho aqui com essa primeira tabela que a gente viu aqui em cima. Cadê? Aqui? Não. A tabela do Excel bonitinha. Aqui, ó. Essa tabela que tem aqui. Esse valor é o menor suporte que eu tenho para ele individualmente. Entendeu? Então, o que acontece? Ele já vai ficar abaixo dele. Então, quando você olhar o condicionante que já tem um suporte individual inferior, tá certo? Ao que ele tem sozinho, já não compensa utilizar. Tá certo? Você sabe que essas duas associações estão muito fracas. Então, não compensa. Então, você joga essa combinação, você acaba descartando essa combinação. É isso que se faz. Entretanto, nada impede que você possa gerar negócio em cima disso, dependendo de como você está na sua situação. É que ela não tem uma combinação, uma associação muito forte. Tá? É isso que tem que ficar claro aqui nesse trabalho. Tá bom? Tem que ficar bem claro nessa questãozinha aqui. Tá
certo? Bem claro mesmo.